Olá, tudo bem com você? Bom, espero que sim. Neste vídeo vamos falar sobre a categoria de base do Palmeiras e, neste caso, inaugurar este assunto aqui no canal, que vai ter vídeos sobre outros clubes do futebol do Brasil e também de um outro clube do futebol da América do Sul. Deixa aí nos comentários aquele clube que você gostaria que nós abordássemos aqui para falarmos sobre um trabalho feito na base. E se vamos falar sobre o trabalho feito na base aqui no Brasil, é necessário que falemos, indispensável que falemos inicialmente do Palmeiras. Porque o Palmeiras é a grande história de sucesso na transição do sub-20 para o profissional nestas duas últimas últimas temporadas, notadamente na última temporada, 2020. O que o Palmeiras fez nesse sentido, a qualidade da transição do sub-20 para o profissional, coloca o Palmeiras em nível de grandes clubes europeus. Coloca o Palmeiras muito à frente de quaisquer outros clubes do futebol do Brasil. Foi de fato uma transição das mais impressionantes que eu já vi em toda a minha vida no futebol brasileiro. Por que isso aconteceu? Por que esse sucesso aconteceu tanto neste processo de transição no Palmeiras? É necessário que os outros clubes joguem luz sobre este processo para tentar aprender e fazer algo parecido. É necessário, contudo, que o próprio Palmeiras também jogue luz sobre este processo para que continue fazendo-o da melhor maneira possível, aperfeiçoando-o também, que isto também é necessário. E, sobretudo, para que não cometa erros e não desacelere este processo de muita qualidade na transição, sobretudo do sub-20 para o elenco principal. Uma verdade sobre esta questão da transição. Vamos lá. Muitas pessoas sabem que uma grande verdade é que nem todo garoto da base vai se dar bem no elenco principal. Na verdade, quando a gente fala isso, estamos concluindo que nem todo garoto do sub-20, que é a última categoria, raramente se promove um jogador bem mais novo. Raramente um jogador do sub-20 vai dar certo. Raramente não, mas muitas vezes um garoto do sub-20 vai dar certo no elenco principal. Isso é uma verdade. Acontece mesmo. É normal. Uma outra verdade, que poucas pessoas pensam sobre ela, é que isto também acontece em várias das outras categorias de base. Do sub-13 para o sub-15, do sub-15 para o sub-17, do sub-17 para o sub-20, isto também acontece. Muitos garotos não dão certo, desaparecem. Alguns que são grandes promessas, apenas quando vai para outra categoria, ele para de jogar bem, e aí ele acaba deixando de ser uma promessa, às vezes ele desaparece mesmo, até mesmo no futebol. Acontece muito isso na América do Sul, na América Latina e em alguns outros mercados e também aqui no Brasil. Pouco se fala disso, porque o cara sequer, muitas vezes, é conhecido, né? Mas isso também acontece. No Palmeiras, não acontece. Por quê? Porque no Palmeiras, todas as equipes hoje da base jogam da mesma forma. Isto é elementar, minha gente. Isto é primário, mas poucos clubes o fazem. Poucos clubes fazem esse tipo de coisa. Ou seja, o modelo aplicado em uma equipe no sub-13 precisa ser o mesmo do sub-15, que precisa ser o mesmo do sub-17, que precisa ser o mesmo do sub-20 e, preferencialmente, que seja o mesmo também do elenco principal. E nesse caso há uma diferença, porque no elenco principal do Palmeiras o modelo é diferente de todos os outros que são mais ofensivos que acontecem na base alviverde. Mas então por que houve esse sucesso? Não é uma contradição? Não! Por quê? Porque aquele garoto que subiu para o profissional, ele já estava acostumado com esses processos antes de adaptação à nova categoria e a coisa funcionar muito bem. Então ele já leva para o profissional essa confiança nesse processo de adaptação, o que o faz lidar melhor com esse desafio de ter um modelo diferente, precisar se adaptar a isso e conseguir responder a isso muito bem. A gente viu, por exemplo, que alguns jogadores não rendiam muito com o Luxemburgo, mas estavam lá firmes. E aí aumentaram muito mais o seu rendimento com o novo técnico palmeirense, o Abel Ferreira. Bom, então, o Palmeiras, portanto, tem essa questão que é muito importante, essa questão da transição, que é muito bem feita. E eu disse que precisa ser jogada luz sobre esse assunto. Bom, uma das razões pelas quais o sucesso aconteceu, uma das razões, vamos pensar sobretudo nos volantes do Palmeiras. Num certo momento, o Patrick de Paula foi promovido. O reserva dele ficou achando que também poderia ser, eu também posso ir para o profissional. Aí ele foi promovido para o profissional. Aí o reserva dele, lá no sub-20, começou a acreditar que também pode ir, que ele também pode ir para a equipe principal. E isto é uma das coisas mais importantes que acontece, que precisa acontecer na base.
Eu, numa certa vez, eu estava conversando, falei disso aí numa live com o Massini, recente, falei também em outro vídeo que tive aqui no canal. Eu estava conversando num certo dia com o coordenador da base do Deportivo Cali, lá na Colômbia, que é uma equipe de muito sucesso na canteira. Perguntei sobre esse processo, por que dava tão certo. Ele me disse algo que me fez pensar. Pensei muito sobre isso. E é claro que ele está certo. Concluí que ele estava certo, realmente. Ele falou, Choça, ele me chamava de Choça. O que acontece é que o garoto do Sub-20, ele precisa acreditar que em algum momento ele vai para a equipe principal. Se ele acredita nisso, isso potencializa o jogo dele, ele mantém a confiança, ele vai se dedicar ao máximo possível na base para chegar ao elenco principal. Ele pode sequer chegar ao elenco principal, ele pode ser vendido antes, mas ele precisa acreditar nisso. Quando ele não acredita nisso, mesmo aquele garoto que veio com muito sucesso das outras categorias e que no Sub-20 está jogando muito bem, em um certo momento ele para de jogar, o rendimento dele cai muito. Por quê? Porque ele acha que não vai ter futuro, que ele não vai subir. Então, muito do sucesso do Verdão passou por essa questão. Um jogador subia, era promovido, dava certo, aí o outro lá que era reserva dele achava, eu também posso subir. Aí subia, ia assim por diante. Então, nesse sentido, isso coloca o Palmeiras numa obrigação. Coloca o Palmeiras hoje como clube em uma obrigação, que é algo que pode fazer bem para o elenco principal e pode fazer bem para todas as suas categorias de base, mas notadamente para o Sub-20. Qual é essa obrigação no Verdão? É necessário que os dirigentes do Palmeiras façam contratações pontuais, pontualíssimas. Precisa ter o entendimento de que, de fato, precisamos de um centroavante que busque este centroavante. Olha, temos bons jogadores, camisa 10, tal, não sei o quê, enfim, na base, mas precisamos de um 10 que busque um camisa 10. Precisamos de um lateral direito que busque um lateral direito. Precisamos de um volante. Não precisa. Não precisa. Precisamos de um lateral direito. Precisa. Pouco se fala, mas precisa também, a meu ver, de um lateral esquerdo. E vou explicar por quê. Porque quando não se pratica essas contratações pontuais, você corre o risco de desacelerar no mental desse garoto que está no Sub-20, né, a possibilidade de que ele possa ser promovido para o elenco principal. E isso faz muita diferença neste processo de transição. Para que ele dê certo ou não, isto realmente faz muita diferença. Bom, e nesse sentido, vamos aqui então pensar alguns garotos da base que são muito acima da média, mas antes disso é necessário pontuarmos aqui a qualidade do trabalho do João Paulo Sampaio, que é o coordenador da base palmeirense, assim como do Wesley Carvalho, que é o técnico aí, um técnico importante para trabalhar, arredondar jogadores como o Danilo, Patrick de Paula, Wesley, Gabriel Menino e assim por diante. Por quê? Porque esse cara é o cara da bronca e é necessário ter alguém que faça a bronca na categoria de base, mas não uma bronca qualquer, mas uma bronca construtiva. E este é o perfil do Wesley Carvalho. Um cara que precisa ser muito mais referendado no Palmeiras porque realmente é um grande profissional. Ele fez parte do Palmeiras, o Palmeiras foi buscar lá na Bahia. Ao contrário do grande adversário do Palmeiras aqui em São Paulo, que entrega o comando da base para ex-jogadores, alguns deles inclusive sem nenhuma notoriedade no clube, na história do clube. Entrega por quê? Porque o que importa no timão é a amizade. O Palmeiras foi buscar um profissional lá na Bahia, que é o Wesley Carvalho, e que tem essa bronca construtiva que ajuda a fazer com que o garoto fique no chão. O garoto é muito bom, tem um grande talento, é fácil que suba para a cabeça dele. O Wesley Carvalho não deixa subir para a cabeça, porque ele mantém o garoto no chão com essa bronca. Garoto, cuidado, hein? Você pode até deixar esse cabelinho colorido aí, tudo bem. Mas dentro de campo, tem que jogar sério. É mais ou menos nessa linha. Bom, e quais são, portanto, esses garotos importantes desse Palmeiras? Vejamos. Vamos começar com a zaga? Tem o Henry. O Henry é um zagueiro muito diferenciado. Para mim, o melhor zagueiro que o Palmeiras tem hoje em todas as suas divisões de base. É um zagueiro que pode ser titular desse Verdão em alguns momentos. É um zagueiro que tem muita gente ali nos titulares que não joga o que joga o Henry. É um jogador realmente notável. Espírito de liderança, personalidade, o xerifão, que é xerife, não só porque dá bronca, mas porque sabe se impor pela qualidade do seu futebol também. Aquele cara que conversa com seus colegas ali da defesa com o olhar. O Henry é um zagueiro, a meu ver, muito pronto já para o elenco principal, e que só não está no elenco principal
provavelmente em função da lesão que teve algum tempo atrás. Ele é um zagueiro destro, e ao lado dele tem o Renan, que é um zagueiro canhoto, muito rápido, muito eficiente também, e que também poderia em algum momento subir para o elenco principal, porque de fato o Renan também é um belíssimo zagueiro, com muito futuro também. Há um outro, mas deixemos um pouco para falar deles depois, em algum momento. Bom, acho que o Palmeiras precisa de um lateral esquerdo, né? Eu falei que precisa de um lateral esquerdo, mas para mim tem ali um dos jogadores que parecia um dos grandes laterais esquerdos do futebol do Brasil em muito pouco tempo. Refiro-me ao Vanderlan. Vanderlan é o cara que começou na zaga, pode atuar como o primeiro zagueiro, o segundo zagueiro, foi colocado de lateral em algum momento e funcionou. Aí o garoto em certo momento também foi colocado, ele se apresentou no ataque para fazer aquele trabalho lá quando o lateral vira ala, né? Ele fez muito bem esse trabalho. Deu a entender que pode ser um extremo, né, para a equipe em alguns momentos, um extremo esquerdo. Ele tem uma marcação precisa, é muito eficiente na marcação, é muito eficiente também na recomposição. Ainda não tem o nível do Vinha na recomposição, ele tem uma velocidade maior que o Vinha para recompor. Não tem aquela inteligência, né, refinada do Matias Vinha para ter o entendimento correto da hora de retornar. Isto faz do Vinha o lateral que é, e que poucos outros laterais possuem como aspecto no seu jogo. O Vinha é realmente um monstro de lateral. E quando eu falo que o Palmeiras precisa de um lateral esquerdo, é porque, na minha opinião, nesse caso específico, o Vinha é muito provável que seja vendido na janela europeia do meio do ano. É muito complicado você colocar o Vanderlan para jogar e assumir essa responsabilidade, porque não é a responsabilidade de ficar no lugar do antigo lateral titular, é a responsabilidade de ficar no lugar do Matias Vinha, um monstro entre os laterais que jogam hoje na América Latina. Então seria interessante buscar um lateral esquerdo até para deixar um pouco mais Vanderlan no forno, né? Eu acho até que ele poderia ganhar a posição desse lateral, então não precisa ser um lateral muito impressionante. Porque acho até que o Vanderlan tem condição de ganhar a titularidade em pouco tempo no Palmeiras. Mas neste momento acho que precisa sim de um lateral esquerdo. Ali no direito tem o Davi, mas eu acho que também precisa de um lateral direito. Bom, vamos lá. Indo para o meio de campo, o Palmeiras tem o Ramon César, que é o cara da bola parada, o cara que às vezes cai pelo setor do campo, pelo setor direito do campo. Com uma intenção previamente, né, estabelecida, que é a intenção de achar um espaço para cruzar, fazer cruzamento, mandar a bola para a área, porque ele sabe que ele faz isso de forma precisa. Ele é muito preciso, o cara bate falta muito bem. E ele sabe perfeitamente que ele pode também fazer lançamentos, uma bola longa, média e longa, muito boa. É mais um, né, volante com ótima bola longa do Palmeiras. É o cara para subir e também para assumir aquele setor. Também, provavelmente, deve ter uma vaga aí. Esse setor tem muitos bons jogadores na base brasileira, mas ele deve ter uma vaga na seleção brasileira em algum tempo, ao menos do Sub-20 em algum tempo. Ramon César, jogador também muito acima da média, ele está com 18 anos. Um cara que bate falta, é da bola parada, como eu disse, um jogador também que tem um certo jogo refinado ali, como os volantes que subiram da canteira alviverde. Ali no meio de campo a gente tem um jogador que é notável, na minha opinião, que é o Pedro Lima. O Pedro Lima tem só 17 anos, mas já está no Sub-20. É o meia canhoto, o meia clássico, gente. O cara, aquele clássico, aquele cara que sabe se movimentar pelo corredor central. O Palmeiras tem poucos jogadores hoje que se movimentam ali pelo corredor central. O Pedro Lima é um desses jogadores. Estamos falando agora de um garoto que já está no Sub-20 e que pode ir para o elenco principal. Acho que ele poderia esquentar o banco já neste momento do elenco principal. O Pedro Lima é muito acima da média também, é bem diferenciado, é um cara que confia muito no seu jogo, é um cara que tem um olhar periférico interessante, que é muito importante para o 10, aquele olhar que faz com que o 10 entenda o que está acontecendo no lado esquerdo, o que está acontecendo no lado direito, né, para ele saber perfeitamente como é que ele vai conduzir o jogo. O Pedro Lima é esse cara que tem esse entendimento, poderia ser muito útil, pode ser e poderá ser muito útil para o Verdão no futuro bem próximo. Indo um pouco ali para... ficando mais ou menos no meio de campo, mas saindo um pouquinho, indo para o setor direito, a gente entra, voltando inclusive naquela reflexão sobre as contratações pontuais. Numa matéria do GE, foi dito que o Abel Ferreira queria um jogador para o lado de campo, né, um lado direito, um ponteiro direito que fosse canhoto, porque não tem no elenco nenhum jogador. E quando a gente olha, a gente vê que realmente o Wesley não é esse jogador, Gabriel Menino não é esse jogador, Gabriel Verão não é esse jogador. Então ele dissera que não havia esse jogador no elenco, tal, aquela coisa toda.
Mas o Palmeiras tem esse jogador no sub-20. Sub-17/sub-20. É o Giovanni Henrique. Giovanni Henrique é um ponteiro direito que é canhoto, que inclusive pode jogar até pelo setor esquerdo. Canhoto, né, que está destruindo na base, pedindo passagem na base palmeirense, falando, olha, me promova para o elenco principal que eu jogo demais. E joga mesmo, gente. Esse garoto tem toda aquela pinta de craque, sabe? Esse menino, o Giovanni, ele é um jogador, como eu disse, ele é um ponteiro direito, é o cara que sabe a hora correta de pisar na área. E isso não é simples. Essa coisa de, o volante que pisa na área, ou o 10 que pisa na área, ou que não pisa, tá, dentro da área, enfim. Tem que saber o momento de fazer isso, gente. Porque ter o entendimento do momento correto de entrar na área faz toda a diferença entre o cara ser mais um dentro da área, apenas povoando aquele setor e não fazendo diferença nenhuma, às vezes até atrapalhando, ou conseguir se apresentar à frente do goleiro em condição de anotar. E ele faz muitos gols, ele é artilheiro porque ele sabe o momento certo de pisar na área. O Giovanni é um garoto que tem esse entendimento, tem essa maturidade para saber a hora correta de entrar na área. Ele está diante da área, ele sabe perfeitamente que não é o momento correto, mas ele vê uma situação, por exemplo, para o arremate, ele não perde tempo, ele arremata mesmo. Ele chuta, ele guarda, porque é artilheiro. É necessário olhar para esse jogador. Então quando se fala, vamos contratar mais um jogador de lado de campo, chega, tá bom já. Tem esse garoto que é, a meu ver, muito acima da média, muito indiferente também, que é o Giovanni Henrique, ok? Então vamos tomar cuidado aí com esse excesso de contratações e precisamos se preocupar mais com as pontuais, né? Bom, nessa linha, por exemplo, do jogador, e aí já falando dos jogadores estrangeiros, nessa linha do, eu não tenho um jogador pela direita que seja canhoto, o Palmeiras tem. No sub-17 sub-20 agora, né? O Marino Inestrosa, um craque de bola, um jogador muito, muito diferente, gente. Muito acima da média. Interessante demais a forma como ele joga, como ele se comporta dentro de campo. A forma como ele pega a bola, como ele trata a bola, como ele encara o marcador. Ele é um driblador nato, um jogador que dribla todas, é realmente um jogador que faz toda a diferença diante daquela linha cerrada, muito forte de marcação à frente da área adversária. É o cara que tem o drible que quebra essa linha. Quebra essa linha e consegue se apresentar à frente, no costado da zagueirada. É realmente muito, muito bonito de vê-lo jogar. Por quê? Porque é um cara que tem o drible mágico, ele tem uma confiança absurda no seu drible. É um negócio assustador, como ele é confiante que o drible dele vai dar certo. Ele é tão bom que ele exagera. Mas é um exagero que precisa ser trabalhado, ele precisa ser muito bem, vamos lá, assim, alguém precisa conversar com ele em alguns momentos, porque ele exagera, porque ele é muito bom, e aí ele exagera, né? Em alguns momentos, mas é muito pouco isso. O que ele traz de bom está muito à frente desse pequeno exagero, até porque na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, o drible dele dá certo, a jogada que ele está fazendo acaba funcionando, acaba ajudando muito a equipe, é um jogador que ajuda demais a equipe a ser decisiva, é um jogador, portanto, que faria esse Palmeiras a titular, uma equipe com um perfil ainda mais decisivo no último terço do campo. Marino Inestrosa é um garoto de um futebol mágico, é um negócio incrível. Junto dele, parecido com ele, mas no setor de meio de campo, é o Hamilton Cancelen. O Cancelen também é um outro cara mágico. Ele parece com o Valdívia, não somente no cabelo, não somente na forma como corre, não somente na forma como dribla, mas também em termos de personalidade em campo. Deixa eu contar a história para vocês. Num certo momento em que Diego e Robinho estavam em alta, os dois estavam no sub-20 do Palmeiras, do Flamengo, desculpe-me, da seleção brasileira. Eles foram jogar um jogo contra o sub-20 do Chile, e a seleção brasileira era muito superior à do Chile, estava muito mal em campo, inclusive o Chile. E aí, num certo momento, começou a haver uma certa soberba. Os jogadores do Chile tudo para baixo, os jogadores brasileiros ali com certa soberba. Num certo momento, o Valdívia, o Diego tenta, arrumar um encrenca ali com o Valdívia, e o Valdívia quase dá uns supapos ali no Diego, quase olhou o Diego no olho, você percebeu na hora que o Diego ali pegou e falou, não vou encarar esse cara aqui que ele é diferente. E o tempo inteiro o Valdívia tentava chamar os seus jogadores, para voltar para um mental mais fortalecido dentro da partida. Naquele momento eu falei, esse jogador, ele é diferente. Ele é muito diferente. Também, nesse quesito personalidade, o Cancelen parece com o Valdívia. É um futebol mágico de tirar coelhos da cartola. Eu me lembro, inclusive, de quando eu era da Várzea, quando eu jogava na Várzea, eu era um lateral. Fazia o corredor, lateral e ponta, porque corria demais. Corria tanto que às vezes acabava o campo e eu continuava correndo. Só corria.
E quando eu jogava no futsal, era muito fácil que acabasse o campo e eu continuasse correndo. Em mais de uma situação, eu cheguei até a bater a cabeça na trave. Bom, teve uma vez, gente, que eu consegui fazer algo muito de Brei 1, de Brei 2. Falei, pô, agora eu se consagro de Brei 1, de Brei 2, agora eu vou fazer aquele gol. De repente, tudo fica escuro. Aí, imediatamente, tudo ficou claro. E apareceu uma mulher de branco na minha frente. Falei, morri. Tô morto. Não, era enfermeira. Linda, maravilhosa, linda, um sorriso. Uma mulher linda na minha frente. Eu estava no hospital. Eu havia batido a cabeça na trave e fora parar no pronto-socorro. Lá no Ibirapuera, inclusive. E eu era grossão. E por ser muito grossão, tinha aquela inveja, aquele ódio, né? Aquele ódio que vem da inveja, daquele jogador habilidoso, que dribla tudo, que dribla, e que sempre consegue driblar, e vai, volta, dribla e tal. Eu mirava o joelho. Vou no joelho desse cara. A inveja que, sabe, que gera aquele ódio, que faz o cara grossão ir no joelho, né, do cara, né? Esse Marino Inestrosa e esse jogador, o Cancelen, também dá raiva. Se estivesse na base, eu teria raiva deles, porque realmente é demais. O cara que usa o corpo para driblar, que é uma coisa impressionante. O zagueiro acha que ele vai para um lado, ele vai para outro, né, acelera, desacelera. De fato, o Palmeiras tem duas grandes joias na canteira, duas grandes joias sul-americanas e precisa tomar muito cuidado com elas. Um outro jogador muito diferente que está fazendo também a diferença é um zagueiro, né, que é o Léo Sabala, boliviano. Boliviano, vejam vocês. Olha a qualidade do trabalho do Palmeiras, do scout do Palmeiras na base, né? Qual outra equipe que buscaria um boliviano? A gente tem esse preconceito, né? A Europa não tem. Eles buscam quaisquer uns, em quaisquer lugares. Aqui no Brasil, não. Boliviano. Pois é, o Sabala é um jogador de 17 anos que faz parte da seleção principal da Bolívia. Até em função de chegar para o Palmeiras, ele poderia, por exemplo, se intimidar. Né? Se intimidar, porque uma coisa... O trabalho é tão bem feito na canteira palmeirense que o jogador, para ele ser contratado, ele dá certo, ele ficar na equipe, aí vamos entrar na questão do empréstimo versus aproveitamento. Para ele dar certo, ele precisa ser, no mínimo, semelhante ao jogador palmeirense que já está no Palmeiras brasileiro. Ou, preferencialmente, até melhor, porque senão ele não vai ficar. Por quê? Porque ele precisa do DNA palmeirense. Às vezes ele chega sem esse DNA, ele precisa ser trabalhado para que tenha esse DNA, que passa muito pela forma como vai se comportar também dentro de campo. Não é só o jogo, é o comportamento tático, é a cabeça no lugar, a forma de olhar para o adversário, de saber respeitar alguns momentos do jogo, saber respeitar até mesmo em algumas situações o próprio árbitro. Ou seja, é a hora de crescer, inclusive, né, de crescer a voz. Então, esse tipo de coisa, esse DNA, nem sempre o estrangeiro consegue ter. E é por isso que muitas vezes acaba não dando certo e ele volta. Isso é normal, viu, gente? No mundo inteiro. Né, o Palmeiras está buscando muito estrangeiro, nem todos estão ficando, alguns vão embora, como o Ramiro, angolano, acabou de saindo, outros também. Isso é normal. Alguns jogadores precisam ser, ao mesmo tempo, emprestados e outros precisam ser mantidos. Houve entendimento que o Sabala era o jogador para ficar e que sequer para ser emprestado, para voltar para a Bolívia de jeito nenhum, porque ele é muito diferente. Chegou, pegou a camisa e saiu jogando. Então, mesmo de ser um mercado futebolístico muito mais modesto que a Bolívia, isso não o fez se intimidar. O Sabala é também bem diferenciado, rápido, também tem aspecto de xerifão, mas é técnico também. Bom, e voltando agora para o ataque, tem o Newton Williams. Um monstro, 1,91 m, enorme, gigantesco. Aquele jogador que o zagueiro vai enfrentá-lo e vai com medo. Por quê? Porque às vezes tocar no William você já se lesiona. Você toca no William e você se lesiona. Nesse jogo contra o Presidente Médici, que o Palmeiras meteu quase 10 gols dessa equipe, que pudera, né? Também um time com esse nome, né? Esse nome tem que levar gol mesmo, né? Verdão fez um monte de gol. O que o William jogou foi um negócio notável, mas não somente em função dos gols que ele fez, mas a qualidade da associação. Como ele se associa, ele sabe jogar fora da área, ele sabe preparar muito bem o pivô. Raramente ele pede uma no alto para a zagueirada, né, da categoria de base, não pede uma, né? E sabe fazer gols também. Então é um garoto muito forte, né, que acredita em todas, muito aguerrido. Você pode falar, às vezes ele parece um pouco atrapalhado, o cara tem quase 2 metros, você quer que ele não se atrapalhe? Ele nome é gigantesco, uma potência física daquela, às vezes se atrapalha mesmo, só que mesmo quando ele se atrapalha, ele nunca desiste da bola. Esse garoto, ele também pode subir, já pode ficar ali, e esses caras podem receber chances, como eles. Há outros que o Palmeiras também precisa dar alguma chance, né, gente? Acho que dentro desse processo aí a gente bota por aquela questão do empréstimo e aproveitamento. Tem um que eu acho que o Palmeiras está tratando mal,
o Ivan Angulo. Ele precisa de uma outra chance no Palmeiras. Dentro dessa linha de chance, eu acho que também o Daniel, né, precisa também ser muito bem observado. O Luan, aquele do Vitória, também precisa. Esses caras também merecem ser melhor tratados, né? E o Papagaio merece uma segunda chance, no caso, também. Todos esses caras merecem um tratamento aí, né, com mais cuidado nesse momento. A confiança desses caras parece um pouco abalada nesse momento, né? Mas, no caso do Angulo, a coisa é muito séria, porque nessa questão de emprestar, o Palmeiras emprestou o Angulo para Cruzeiro, Botafogo, ou seja, só para equipes, né, que estavam muito mal. Quando essas equipes estão se destruindo, o técnico raramente vai apoiar um jogador jovem, raramente vai colocar um jogador jovem para jogar. Se o cara vem de outro clube, pior ainda. Então não é para jogar para times desse tipo que o Palmeiras tem que prestar um jogador como Angulo, que aliás eu acho que nesse momento precisa ficar no elenco principal do Palmeiras se quer ser emprestado. O Palmeiras corre o risco, inclusive, de perder uma grande joia da base que pode ir no futuro para uma outra equipe e ser um grande jogador. É muito importante tomar cuidado com essa questão do Angulo neste momento. Se tiver de prestar esses bons jogadores, tem que prestar para quem? Para equipes como o Mirassol, gente, que é um clube do interior paulista extremamente sério, organizado, estruturado, tem uma boa base, ótimas instalações, tem uma política de contratação para formação de elenco muito profissional. O Mirassol é um exemplo de clube aqui do futebol paulista. Novo Horizontino é outro caso, e há outros. São para esses clubes que o Palmeiras tem que prestar jogadores como Angulo e outros também. É necessário emprestar o Esteves, que acho que foi um caso que não deu certo, porque nem todos vão dar certo. Acho que é necessário emprestar também o Gabriel Silva, é um jogador que também não deu certo, né? E ele dá sinais de que realmente tem ali dificuldades neste momento. Precisa emprestar, mas não para qualquer equipe ou equipe aí que esteja em crise no futebol brasileiro. Ok, gente? É isso. Então, acho que o Palmeiras tem uma categoria de base muito acima da média, precisa aproveitar isso muito bem e deve aproveitar muito bem. Se conseguir fazer, vai voltar a ser, né, em 2021, uma equipe com muito sucesso também por causa dos seus jogadores da base. Muitos desses garotos vão embora, muitos deles precisam subir, então as contratações precisam ser pontuais. Por quê? Porque não pode matar essa qualidade, esse quesito interessante, esse aspecto interessante do processo de transição. Ou seja, a confiança do garoto de que ele pode servir ao elenco principal em algum momento. Obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste longo vídeo. Até o final.